Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Paz em Jesus. Também as nossas boas-vindas aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, né, no site espiritismosul.org.br. E que a paz, a luz do Divino Mestre se faça sobre todos nós. Nesse instante, meus irmãos, dando continuidade aos nossos trabalhos da casa, que começam às 7 horas aqui, com um atendimento fraterno, e com os estudos, né, que também o Evangelho que temos, né, nas segundas e sextas-feiras, e nas quartas, os estudos sistematizados da casa. Então, nesse horário, nessa segunda parte, é o nosso momento de reflexão, nossa exposição doutrinária, a palestra. E para darmos, então, início, eu convido a todos os irmãos a fazermos a prece. A prece, esta sintonia de entrarmos em contato com esses espíritos de amor, de luz, que nos amam imensamente e desejam a nossa felicidade, o nosso progresso. Então, vamos nesse instante respirarmos este ar desta casa de amor, desta casa que traz-nos o conhecimento dessas verdades, esta casa de estudo, que tem unicamente este fim, a caridade e o bem. Por isso o ambiente da casa espírita é tão propício à cura, à paz, à harmonia de todos nós. Porque ela tem unicamente o objetivo da caridade e do bem, meus queridos irmãos. Elevamos então, pensamos em Jesus, este Mestre que tanto nos ama, que desde que a Terra ainda era uma nebulosa estelar, formada de poeira e vapores, o Pai decide construir esse planeta. E Jesus, Mestre amado, esse Espírito puro, junto com os engenheiros siderais, começam a condensar esta nebulosa estelar, preparando-o para ser o nosso lar de progresso, de aprendizados, para nós ainda, espíritos iniciantes, nesta grande caminhada cósmica em direção à felicidade. E nos diz o Mestre, quando aqui esteve junto a nós em matéria, aonde estiver 2 ou mais reunidos, ali estarei. E este Mestre amado está no meio de nós, porque nesse instante o nosso objetivo é seu evangelho de amor. Então sentimos Jesus, a sua serenidade, a sua paz, a sua luz caminhando em nossa direção, nos abraçando, impregnando desses fluidos de alegria, de força, de ânimo, de saúde,
para que todos nós possamos nos sentir fortalecidos nessa energia, possamos sentir a força que advém para superar todas as nossas dificuldades, a tudo aquilo que realmente possamos alcançar no momento que temos a confiança, temos a fé. Obrigado, Mestre. E nos ajuda nesta noite, que todos nós possamos sair muito melhores do que quando aqui chegamos. E com o amparo de nosso querido e amado benfeitor, Bezerra de Menezes, damos então por iniciado a nossa exposição desta noite. Então, meus queridos irmãos, a porta estreita. Quando se diz essa parte do Evangelho, que a porta estreita, né? Nós somos muito mais sairmos pela porta larga do que pela porta estreita, aí vamos compreender, mas por que Deus, nosso Pai, que é toda bondade, que é todo o amor, nos colocaria nessa imensa dificuldade de colocarmos que só iríamos alcançar a felicidade aqueles que passarem pela porta estreita e que na realidade é a mais difícil. Por que Deus nos empunharia assim? E nós procuramos sim esta porta mais fácil, mais larga, né, em nossas vidas. Então você vê que na realidade, meus queridos irmãos, você tem nessa convicção que nós, espíritos reencarnantes, a qual mantemos os nossos hábitos de nossas vidas passadas, e temos em nós, no dia a dia de nossas vidas, em que a competição, o egoísmo, muitas vezes, a vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, não faz com que sigamos as leis de justiça e de amor deste grande Pai. E quando Jesus traz estas verdades do Pai para todos nós, através do Evangelho, ele vem, na realidade, nos mostrar, né, a importância de perdoarmos 70 vezes 7. Quando batermos numa face, ofereço outra. Quando me convidar para caminhar 100 metros, eu caminho em 1000. Se me tirarem a túnica, né, eu dei outra mais. Então são situações assim que no dia a dia você vê a dificuldade de qualquer um de nós de realmente se baterem numa face, nós oferecermos outras, ou esse perdão verdadeiro de coração. Muitas vezes, para muitos de nós, ele se torna muito difícil. Perdoamos, né? Mas fica aquela chaga, não esquecemos. Aquilo nos perturba, não é o perdoar na realidade. Então, são muitas situações que nos levam a compreender que a porta se torna estreita, aquilo que nós temos que seguir ao nosso Pai de amor. Na realidade, este perdoar, o nosso orgulho, a nossa vaidade, todas essas coisas, a competição, abrirmos mão de buscarmos as coisas materiais e primeiro buscar as espirituais, né? E a gente tem, né, aquela convicção, todos nós, é o certo, buscarmos os bens materiais.
Mas esses excessos desses bens materiais, em detrimento dos bens espirituais, aí que advém, meus irmãos, as dificuldades para nós. Porque os bens espirituais é a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa alegria, o convívio fraterno, a amizade. E muitas vezes nós buscamos compulsivamente as coisas materiais e nos deixamos arrastarmos nesse verdadeiro redemoinho, né, dessa agitação, desta vida moderna, do dia a dia, e que nos leva hoje a um quadro que não é o espiritismo que coloca, mas são hoje a ciência médica, um quadro imensos de depressão, de ansiedade, né, de irmãos com Alzheimer, Parkinson, bipolar e tantas doenças de ordem psicológicas que vêm afetando e minando e trazendo tanta dificuldade, tanta tristeza, tanta dor, tanto suicídio muitas vezes, essas criaturas que se deixam envolver nesta sintonia incessante, né? Que são capazes de ter o jardim, mas não olhar sua flor, ver as crianças a sorrir, seus filhos, seus familiares, e passam, não enxergam pelo objetivo, não veem a natureza, não veem um belo dia, não são capazes de olhar o sol. Mas esse é o trabalho, não que seja, não devemos buscar, mas não com essa intensidade que nos escraviza, que faz com que este estado compulsivo, tão agitado, que nos leva a esta ansiedade, que consequentemente não só as enfermidades de ordem psicológica, mas também de ordem físicas, porque hoje você sabe aí que estes estados de nervos, esses estados de agitação, faz o quê? Muitas vezes traz imensas enfermidades, né? Chega um ponto que nosso coração não aguenta, chega um ponto, né, que o nosso organismo não suporta, a ponto de explodir. Aí vamos nos acalmar, a própria natureza, o órgão pede socorro, o coração, como o fígado, como o pulmão, como o cérebro, né? Uma enfermidade que nos leva, então, a nos acalmar numa cama de hospital. Então, por isso, meus irmãos, esta porta estreita, nós abrirmos mãos disso aí, para muitas pessoas é de uma maneira muito difícil, muito complicada, né? De que mesmo não pisarmos tão fundo nesse acelerador, mas suavizar, buscarmos os bens espirituais. Mas também não é esses bens espirituais, e tem muitas pessoas que também acham que os bens espirituais é eu fazer minha parte na minha igreja e no meu santo espírita, achando que eu lá indo, cumprindo a minha obrigação, né, eu estou safo com Deus, estou tranquilo. Mas, na realidade, não é isso. Os ensinamentos que advêm do Evangelho de Jesus, né, as obras básicas do Espiritismo, como de outras religiões, nos levam à transformação moral, de nós vencermos esses hábitos antigos que nos escravizam na rebeldia, no ódio, na incompreensão e na intolerância, do desamor, que nos prejudicam. Então, este objetivo, né, que faz com que muitas vezes estamos dentro de uma instituição religiosa e achamos que estamos tudo bem. Mas aqui, então, você tem aqui, vem nos estudos, adquire o conhecimento, conhece as parábolas, os versículos do Evangelho, né, com o número, com as respostas, com tudo ali, um conhecimento imenso. Mas dentro do seu lar continua a mesma pessoa, muitas vezes agressivas, incompreensivas, intolerante, né? E no seu meio de trabalho, ele não conseguiu dentro de si colocar o amor. Ele não, dentro de si ainda revolta,
ainda a ganância, ainda aquela vontade de estar superior às outras pessoas, daquele seu orgulho, a sua vaidade, ainda está ali a queimar-lhe. E ele não conseguiu se livrar deste imenso incômodo. Porque, na realidade, é esta porta estreita que nos leva à felicidade. É nós mesmos compreendermos Deus, esse Deus que está dentro de nós, este Pai que é todo o universo abrange. Ele é todo o amor, ele é a própria vida que vibra em todas as coisas. Então, no momento que sentimos que esse Pai tem suas leis de justiça, porque ele nos ama a todos incondicionalmente, todos iguais. Claro que compreendemos que muitas vezes tem uns felizes, outros infelizes, outros ricos, outros pobres, outros com dificuldades de saúde, outros gozando de uma saúde imensa. Vamos dizer, mas aonde está a justiça desse Deus? Aí vamos compreender que não é o tema de hoje, é a reencarnação. Porque nós somos espíritos em formação. Então são as vidas sucessivas. Mas a justiça de Deus é igual para todos nós. Nós que fizemos as nossas escolhas de nossas vidas, né, antes de aqui virmos. Nosso planejamento reencarnatório. E, consequentemente, quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório, optamos para nós pela porta estreita. Porque quando estamos no mundo espiritual, vemos a alegria, a felicidade daqueles que realmente cumpriram os desideratos da justiça divina, de amar o seu semelhante, de abrir mão de tantas coisas pelo bem comum, pela alegria de doar, de se despojar de muitas vezes de algum bem em prol do seu próximo, algumas horas de sono para levar uma esperança, né? Alguma coisa do seu trabalho de ganhar um dinheiro em prol de auxiliar, trabalhar gratuitamente no objetivo de ajudar o seu irmão. Então aí analisamos, meus queridos, que na realidade fizemos essa opção antes de aqui retornarmos. Mas chega aqui o esquecimento do passado, porque é necessário, porque no mundo espiritual é na realidade unicamente, lá é a faculdade, é o teórico, aqui é a prática com esquecimento, de praticarmos o bem, de sermos bons, né? Então, optamos, mas preferimos aqui, chegamos aqui, preferimos a porta larga, que nos leva realmente a sofrermos, a sermos infelizes, porque buscamos incessantemente as coisas materiais e as coisas espirituais que nos dão a verdadeira felicidade. Não estamos aqui falando, meus irmãos, no sentido de que as coisas materiais devemos abrir mão, não. Ao contrário, devemos buscá-la, mas o problema, a dificuldade imensa que você vê, que realmente acontece, que estamos 99,9% buscando essas coisas materiais que não nos levam à felicidade, né? O objetivo de um menino, de um jovem, é a faculdade. Chegou na faculdade, aquilo era a felicidade. Faculdade seria, a formatura seria a felicidade. Chegou na faculdade, alcançou lá aquele objetivo, aquilo deixou de ser felicidade. A felicidade agora seria casar, né? Chega a casa, a outra felicidade seria ter a casa, né? Tem a casa, aquilo também deixou. O automóvel, né? A família, e sempre aqueles objetivos que são felicidade, mas depois que você tem, aquilo deixa de ser felicidade. Porque a felicidade verdadeira está dentro de nós. Está nas coisas espirituais, da nossa paz, da nossa harmonia, da nossa alegria. Então, meus irmãos, sobre essa porta estreita, nós temos no Evangelho, que nos dá, na realidade, todos buscarem, muito mais complexo, muito mais orientações, né?
É rico esta parte que Jesus nos deixa, este exemplo da porta larga, da porta estreita, que todos têm seu evangelho e podem ler, podem meditar, porque na realidade o nosso tempo se exclui. Hoje temos 20 minutos, porque domingo, né, temos os dias dos pais, tão importante. Então, a Casa Espírita, os trabalhadores, né, querem oferecer um vídeo para todos os pais, que nesse domingo realmente possa Deus, possa Jesus envolvê-los, não só nesse dia especial, mas todos, né, para que possam, junto com as mães, levar a esses espíritos reencarnantes, nossos filhos, esta orientação dos valores espirituais que os levarão realmente à verdadeira felicidade. Vamos então, meus irmãos, escutarmos o vídeo que o nosso irmão Paulo vai colocar para nós. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Um dia, quando você me ergueu nos braços, elevando-me acima da sua cabeça, descobri que você queria que eu percebesse o mundo de um ponto de vista muito abrangente. Quando comecei a ensaiar meus primeiros passos, com a musculatura das pernas ainda frágil, você me sustentou segurando-me a mão, e entendi que você não desejava me carregar no colo para sempre. Queria que eu andasse com as próprias pernas. Quando entrei em casa pela primeira vez ofegante, queixando-me dos amigos, você disse para eu me acertar com eles, e compreendi que deveria assumir a responsabilidade pelos meus próprios atos. Quando trouxe para casa minha primeira lição e você se sentou ao meu lado, orientando-me, mas não fez a lição para mim, entendi que você desejava que o aprendizado fosse uma conquista minha. No dia em que alguns objetos alheios foram parar em minha mochila escolar, você, sem me ofender, pediu-me para devolver ao legítimo dono, e compreendi que você queria fazer de mim uma pessoa honesta. Quando um dia meus amigos saíram da sala e tracei alguns comentários maldosos sobre eles, e você me disse que não devemos falar mal das pessoas ausentes, aprendi as lições da sinceridade e do respeito. Nos momentos difíceis, você estava sempre ao meu lado para me apoiar, e nas horas alegres não me faltou o seu abraço para compartilhar. Quando fraquejei diante do primeiro embate da vida, você me falou de coragem. Quando chorei as lágrimas provocadas pelo primeiro sofrimento, você me falou de resignação. Quando desejei fugir dos compromissos que se apresentavam, você me falou de responsabilidade. Quando pensei em mentir para um amigo, você me falou de fidelidade. Quando senti em minha alma os açoites dos primeiros vendavais, você me falou de flexibilidade e aprendi a me dobrar para não quebrar, como o pequeno ramo verde faz diante dos golpes do vento. Quando você pressentiu em meu olhar a insinuação da vingança, me falou do perdão. Quando desejei salvar o mundo nos ardentes dias da juventude, você me ensinou a moderação e o bom senso. Quando quis me submeter aos modismos do grupo, você me falou de liberdade. Quando me iludi pensando que o mundo era meu, você me falou do Criador do Universo. Assim, meu Pai, desejo dizer que você sempre foi meu herói, meu amigo, meu grande mestre, meu companheiro de caminhada. Você foi firme quando era de firmeza que eu precisava. Você foi terno quando era de ternura que eu necessitava.
Você foi lúcido quando era de lucidez que eu precisava. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Hoje eu sei claramente o que estou fazendo aqui, porque você, meu Pai, fez mais que apenas me orientar. Você caminhou ao meu lado muitas vezes, me seguiu de perto outras tantas, e andou à minha frente muitas outras, deixando rastros de luz com diretrizes seguras que eu pudesse seguir. Hoje eu sei muito bem o papel que me cabe na construção de um mundo melhor, porque isso eu aprendi com você, meu grande e admirado amigo. E quando eu vejo tantos jovens perdidos, sem rumo e sem esperança, vagando entre a violência e a morte, eu peço a Deus por eles, porque é bem possível que não tenham tido a felicidade de ter um pai como você. Isso aí, a nossa homenagem dos trabalhadores do PAS a todos os pais, né? Comemora-se nesse domingo próximo. Vamos então, meus irmãos, agora, nesse segundo momento, fazermos a nossa irradiações. Irradiações é o passe a distante. Sabemos da força, do poder do pensamento. Ele é construtor, ele cria. Então, se colocarmos nossa vontade no pensamento, na certeza deste imenso amparo que se faz sobre todos nós nesse instante, nós vamos então pensar naqueles nossos queridos, nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, que estão passando por dificuldades, e eles receberão o lenitivo. Elevamos nosso pensamento mais uma vez para fazermos a prece. Ó Pai, nós te agradecemos a oportunidade da vida que nos concede. Nós te agradecemos por esta reencarnação. E te rogamos, ó Pai querido, que fortaleça em nós a fé, a confiança. Vós que sois todo amor, toda bondade para com todos nós. Permita que possamos senti-los em nosso coração. Porque tua presença nos dá saúde, alegria, porque és tu a felicidade. Ajuda-nos a amarmos uns aos outros, a compreendermos, a aturarmos. Dai-nos a humildade e a simplicidade em nossos corações, para que assim possamos sentir a vida em sua plenitude de amor. E permita, Pai, que os teus bons espíritos, através de Jesus, as falanges amigas, a falange Dr. Bezerra de Menezes, possa nesse instante elevar esses fluidos salutares e benéficos a todos os nossos irmãos que jazem em sofrimento, em dor, a qual estamos pensando. E te rogamos nesse instante por todos os nossos irmãos que estão passando pela dor nos hospitais, nos lares, em todos os lugares, que possa sobre ele advir a fé, a confiança, a resignação, para que possam vencer esses momentos difíceis de sua vida. E permita que Jesus
possa se fazer sobre todos nós, fortalecendo-nos nesta fé, dando-nos que possamos, através de Jesus, desses espíritos abnegados que nos amam e que se fazem presente, espargir sobre nós esses eflúvios fortalecedores, de amparo, de luz, para que possamos sair fortalecidos. Rogamos pelos nossos irmãos desencarnados, aqui presente também, que assistiram esta exposição. Que possam eles ainda que se acham ungidos à crosta terrestre, possam eles nesse instante sentir o eflúvios desta luz de Jesus e possam esses espíritos enfermeiros do mundo espiritual recolherem-os às instituições na espiritualidade, aonde possam receber ali a orientação e o conforto espiritual. E com o amparo de nosso amado e querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes, damos então por encerrado a exposição da noite. E que a paz, a luz do Divino Mestre